Esperança, Itapira, São Paulo. Fone 3863-7998. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Está começando mais um programa Hora da Verdade, órgão pertencente à Assembleia de Deus, Ministério Dinamis, todas as quintas-feiras das 11 da manhã ao 12:30. Direção e responsável, Pastor John Heverton. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui, através da Rádio Novo Cântico, Senhor, para levar a Tua preciosa e bendita palavra. Nós estamos aqui para interceder por todos os amados e queridos ouvintes que fazem parte desta programação e que tem sido uma bênção em nossas vidas. Agradeço ao Senhor por poder estar sobre os meus pés, agradeço ao Senhor pela vida da Lu, que está aqui na sonoplastia mais uma vez, nos auxiliando, Senhor, para levar, meu Pai, um programa de qualidade que venha edificar não somente a família itapirense, mas aonde quer que essa transmissão venha a ser transmitida, Senhor, seja pelas redes sociais, seja, Senhor, pela internet ou por outros meios. Nós queremos agradecer ao Senhor por muitas vidas que têm sido edificadas. Eu louvo ao Senhor e que isso não nos suba a cabeça, não nos suba ao coração. Tudo o que fazemos aqui é para a glória e louvor do seu nome. E o nosso único propósito é que o Senhor cresça, que o Senhor seja enaltecido, que as pessoas possam valorizar a comunhão com o Senhor, respeitando-o como Deus, como Senhor, como Pai. E o Senhor merece toda a glória e todo o louvor, porque somos míseros pecadores. Não estamos aqui porque somos bons, estamos aqui porque de alguma forma o Senhor nos concedeu desta graça e achamos graça aos seus olhos para que pudéssemos fazer, meu Pai, Senhor, meu Deus, o dia do nosso irmão, da nossa irmã um pouco melhor e que ele possa crescer na graça e no conhecimento. Eu espero poder continuar contribuindo para esse desenvolvimento, para esse crescimento. Oro pela minha família, minha mãe, minha tia Mojimirim Elisete. Oro, Senhor, pela minha parentela, oro pela construção ali em Mojimirim, para a glória do seu nome. Nós estamos quase que concluindo aquela laje e estamos muito felizes com tudo que o Senhor vem fazendo. Oro pela família Dinamis, oro nesta manhã, Senhor, de quinta-feira, para que o Senhor esteja aqui conosco, nos orientando, nos guiando, acerca daquilo que iremos transmitir, acerca daquilo que iremos pregar ao coração dos seus filhos. Que o Senhor venha nos abençoar com todas as sortes de bênção, em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Bom dia, amados e queridos ouvintes. Nós estamos começando mais um programa Hora da Verdade. Hoje nós voltamos aqui pela live e eu já quero começar com uma enquete importante. Como você vê o pastorado nos dias atuais? Como que você tem visto as lideranças brasileiras nos dias atuais, segundo a sua opinião? E eu quero que você ligue para cá, porque no final do programa eu quero ler a sua opinião. Eu quero que nós façamos hoje uma avaliação. Por que que eu cheguei a esse consenso? Por que que eu cheguei a essa importante pergunta? Eu recebi um vídeo, essa semana até postei esse vídeo, acerca daquela propaganda da Burger King, e também recebi um outro vídeo de um rapaz homossexual, em que neste vídeo ele expressava que desejosamente eles querem deturpar as nossas crianças e estão fazendo debaixo dos nossos narizes de maneira sorrateira. O vídeo está comigo, já postei no Facebook, então não estou falando nada da qual eu tenha problema. E se tiver problema também, a gente resolve. Não tem problema, entendeu? Não tem problema. Não pode padecer como malfeitor, mas se padece como cristão, glorifique a Deus, é o que a primeira epístola do apóstolo Pedro 4:12 vai dizer em diante. Queridos, então eu gostaria de fazer essa enquete antes de começar a pregar, antes de começar a desenvolver um sermão com vocês aqui. Eu gostaria que você enviasse para cá, mas pastor, eu não quero me expor. Se você achar que eu não devo falar o seu nome, aí tudo bem, eu falo, a gente discute a situação,
mas eu queria que você falasse o que você tem percebido, né? Como que é a liderança hoje? Ela tem cumprido os propósitos divinos ou ela tem se omitido? Como eu disse, eu recebi esses 2 vídeos, e nesse vídeo um pastor da Igreja Batista, lá de BH, ele tem sido processado, porque é uma escola particular da igreja, é claro, e as crianças ali, contrapondo a ideia do vídeo, fizeram um vídeo falando acerca de Jesus, destacando Jesus, demonstrando a sua fé, e isso pareceu ser ofensivo aos seguidores dos LGBTs, e até a OAB esteve ao lado aí. Olha para você ver como que é terrível. E esse pastor falou que nós estamos nos omitindo, e é uma verdade, eu concordo com ele. As grandes lideranças hoje, elas estão caladas, porque falar talvez dentro da igreja não seja o suficiente, e também dentro das igrejas não estão sendo falados esses assuntos, porque as pessoas têm medo hoje. Então, como é que você avalia a sua liderança? Como é que você avalia as lideranças no Brasil hoje? Elas estão correspondendo com a verdade do Evangelho, ou elas estão se omitindo com o intuito de manterem as suas vidas tranquilas, com o intuito de galgarem valores financeiros, com o intuito de não perder membros? Eu ouvi um pastor dizer uma certa feita, um amigo meu, e ele disse: nós não podemos perder aquilo que não é nosso. Isso me confortou muito, porque às vezes quando nós vemos um irmão sair da nossa denominação, porque talvez ele mudou de cidade, ou porque mesmo ele não concorda com alguma outra coisa, ou ele decidiu sair porque ele prefere estar naquela outra denominação, ele vai se sentir mais confortável, nós nos entristecemos, mas nós não podemos nos entristecer por aquilo que não é nosso. Como disse uma determinada preletora que veio na igreja, a igreja é como um ônibus, entra gente e sai gente. E assim foi durante todos os anos, todos os séculos em que ela vem subsistindo aí. E assim o é, tá bom? Então, eu gostaria que você mandasse para cá a sua opinião é muito importante na colaboração desta programação. Como que você avalia hoje os pastores brasileiros? Eles estão cumprindo ou não a palavra de Deus? Você acha que eles estão fazendo mais a vontade de Deus ou estão deixando de fazer a vontade de Deus? Pode ser pelas redes sociais também. Se eu tiver um tempinho aqui eu vou ler. Quero mandar um abraço para minha esposa, minhas filhas que estão ali em casa, e a bênção de Deus. Estou muito feliz, estamos aí conquistando. Eu recebi grandes milagres essa semana, orando aí, chorando, não por mérito, mas conseguimos aí boa parte do valor da laje. Deus tocou no coração de pessoas humildes, simples, sem nenhum recurso financeiro, e a oferta foi bem generosa, né? Não posso falar de valores aqui, a oferta foi muito generosa. Pensa que a gente vai dar início à laje ali e metade da laje já está paga. E esse é o Deus que nós servimos, né? Um Deus que cuida, um Deus que vela pela sua palavra. E nós vivemos milagres, nós temos visto Deus fazer milagres. Essa semana Deus enviou uma pessoa até da Europa, tá? E para quem talvez esteja aí, fala assim: talvez foi o seu amigo Eliel. Não foi meu amigo Eliel, não. É um amigo que eu conheço, não é amigo meu, é uma pessoa que eu conheci aqui um tempo, que hoje não está mais aqui, e que nos acompanhando aí pelas redes sociais, optou por nos enviar uma colaboração. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. A Assembleia de Deus Dynamis, como muitas igrejas, é uma igreja que vive de milagre. E porque Deus tem sustentado esta igreja. É Deus quem estabeleceu esta igreja para a glória e louvor do nome dele próprio. Queridos, eu quero comentar com vocês um pouco acerca da profecia de Malaquias, o livro de Malaquias, e eu vou estar lendo alguns capítulos e versículos, e vai ser bênção. Mas antes que nós comecemos a meditar nesse contexto, eu prefiro que você envie a sua mensagem para cá e fale conosco, comunique conosco, que vai ser bênção em nome de Jesus. Então nós vamos estar lendo Malaquias capítulo de número 1, e o versículo de número 6 a seguir. Depois nós estaremos lendo o capítulo de número 2 e mais alguns versículos, e o 3, e assim a gente vai ler alguns versículos. Diz assim, Malaquias capítulo de número 1, versículo 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome?
Ofereceis sobre o meu altar o impuro, disse Deus, e dizeis, em que te havemos de profanado? Nisto que dizeis, o Senhor está dizendo, a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Deus está perguntando para eles. Apresenta para o seu líder, para o seu rei, para o seu príncipe. Será que ele vai se agradar de você? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai-vos o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 2 e versículo 1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se o não propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente, e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardasse os meus caminhos, mas fizesses a acepção de pessoas na lei. Vou concluir capítulo de número 3 e o versículo de número 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Também os que cometeram impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falaram cada um com o seu companheiro, tá? E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para que os que o temem ao Senhor e para que os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim em particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Que palavra dura, que palavra pesada essa que nós vamos meditar hoje aqui. Queridos e amados irmãos, nós sabemos que esta narrativa, esse escrito, ele se deu após o cativeiro babilônico. A palavra do Senhor agora vem a Malaquias, Malaque, o mensageiro de Javé, tá? E a Bíblia vai dizer para nós que o povo que agora havia saído do cativeiro, embora curado de sua idolatria, porque os teólogos corroboram com a ideia de que o povo de Israel agora estava curado de sua idolatria. Contudo, nós vemos muitos agravantes aqui. Nós vemos muitos problemas que estão rodeando a nação de Israel ainda, como, por exemplo, o desprezo ao amor de Deus. Quando nós lemos aqui o capítulo de número 1, nós vamos ver a declaração de Deus ao seu povo, dizendo que desprezou a Esaú, aborreceu Esaú, para amar Israel. E Deus puniu Edom, uma vez que Edom ele prejudicou muito o seu irmão quando eles saíram do Egito. Ele se opôs a Israel no caminho para a terra de Canaã. E Deus prometeu extirpar,
a descendência de Edom, como o fizera ao longo dos anos. E nós encontramos nesse segmento do livro de Malaquias, né, um interessante diálogo que Deus vai fazer usado para quê? Para denunciar a hierarquia sacerdotal. Deus, nesse contexto, ele vai denunciar as práticas abomináveis que a liderança sacerdotal estava cometendo dentro desse contexto, que não estava agradando em nada a Deus. Deus havia revelado o seu amor, Deus havia se demonstrado como um pai piedoso, Deus estava restaurando Israel, a sua terra, a sua pátria, agora estabelecendo Israel novamente. Contudo, eles estavam fazendo totalmente o contrário. Devido ao seu fracasso em fornecer o tipo de liderança moral, ou seja, eles não estavam interessados em oferecer o melhor para Deus, eles estavam moralmente corrompidos pela sua ganância, pela sua ambição religiosa, espiritual. A nação agora de Israel restaurada, ela tem um grande problema. O que ela precisava, pastor? O que a nação restaurada de Judá ela precisava, a fim de que tivessem sido evitados todos os males que agora está afligindo essa nação? Eles estavam longe de honrar a Deus no desempenho fiel, tá? No desempenho fiel e zeloso de seus deveres sacerdotais. Eles estavam oferecendo o pior para Deus, eles estavam oferecendo qualquer coisa para Deus. E isso ilustra muito bem o contexto em que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais. Embora esse contexto ele seja mais de 2.400 anos, 2.500 anos de acontecimento, parece que a história está se repetindo novamente. Eles se tornaram zombeteiros no desempenho de seus deveres, porque percebam que eles estavam caçoando do Senhor. Se você fizer uma leitura responsiva do capítulo 1 até o capítulo de número 4 do profeta Malaquias, você vai perceber que eles começam agora a zombar da lei de Deus. Eles começam a tirar sarro daqueles que ainda mantinham um relacionamento com Deus, como no capítulo de número 3 e o versículo 14 e 15, nós vemos que eles passam a zombar dizendo assim: que proveito há em servir ao Senhor? Que benefício tem aqueles que têm adorado ao Senhor? Porque aqueles que o desprezam, aqueles que o ignoram, aqueles que não executam a sua vontade, o seu querer, estão construindo, estão vivendo muito bem. E é o que nós estamos vendo nos dias atuais em que nós estamos vivendo. Como, por exemplo, nós estamos vendo aqui que Deus ele requer a sua honra, a sua adoração. Porque você pode ver aqui no capítulo de número 1, que eu fiz questão de ler, Deus está dizendo para ele assim: se eu sou pai, se eu sou Senhor, onde é que está a minha honra? Se eu sou pai, aonde é que está o meu temor? Deus está dizendo para eles assim: se eu sou o Deus de vocês, se eu sou o pai de vocês, aonde é que está a minha honra por tudo que eu tenho feito? Porque Deus agora começa a mostrar para Israel todo o amor que ele tem. Só que Israel parece não entender, não corresponde. Judá não está correspondendo a esse amor. Os sacerdotes estavam totalmente corrompidos, como nos dias atuais em que nós estamos vivendo. Oração de Manassés, lenço ungido, pão de Emaús, água do Rio Jordão, rosa ungida, vassoura santa. E muitas vezes nós vemos muitas pessoas agora se mantendo no poder por meio desses entretenimentos, porque isso são entretenimentos, isso não tem uma base consolidada nas Escrituras, não há uma base bíblica para isso, e é o que nós estamos vendo hoje. Ministros que no empenho do seu ministério, da sua chamada, estão deixando de honrar a Deus, estão deixando de dar a Deus a devida honra que lhe é merecida. Porque Deus não está suplicando ao homem honra, Deus não está suplicando ao homem adoração, mas é dever do homem, é dever do líder, é dever do sacerdote pregar a verdade, falar a verdade. É tanto fato que Deus diz assim: o que vocês estão dizendo para mim? Vocês estão oferecendo no meu altar o impuro. Vocês estão oferecendo rasgado na tradução King James. Vocês estão oferecendo cego.
E vocês esperam que eu aceite isso? Ofereça isso aos seus líderes. Alguns intérpretes da Bíblia Sagrada, alguns teólogos, comentaristas, vão dizer que aquilo que eles não tinham coragem a oferecer aos seus príncipes persas, eles estavam agora oferecendo a Deus. Deus está dizendo para eles: ofereça para o seu príncipe e você vai ver se ele vai te receber ou não, se ele vai aceitar ou não. Deus sabia que eles não iriam fazê-lo. Deus sabia que esse príncipe não iria aceitar, porque era uma oferta impura, era uma oferta que não era agradável aos olhos do Senhor. Eles estão fazendo festas, eles estão sacrificando, mas estão longe de honrar a Deus. É como nos dias em que nós estamos vivendo: estão fazendo festas, estão fazendo cultos, mas com que objetivo? Com qual propósito? De louvar a Deus? Deus estabeleceu o culto, Deus estabeleceu as regras desse jogo. Não tem como mudar a forma de adoração, não tem como pensar que eu posso fazer de jeito A ou de jeito B. Aquilo que Deus espera que eu faça é aquilo que ele já estabeleceu através das Escrituras. Aquilo que nós estamos vendo no livro de Malaquias tinha uma prescrição na lei de Deus, e esta lei não está sendo observada. Eles tinham regulamentos a serem seguidos, eles tinham regras estabelecidas a serem executadas, e eles não estão fazendo isso. No Novo Testamento também não é diferente. Por que tipo de culto que Deus recebe? Um culto que Deus recebe é um culto em espírito. Eu acredito na tricotomia. Há quem discorde, há quem acredita que o homem é dicotomo. Eu acredito na tricotomia, porque Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que devemos adorar a Deus em corpo, alma e espírito. Paulo fala que devemos santificar, na verdade, o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Então nós podemos interpretar aqui, para que você possa entender, que há 3 formas de você adorar a Deus. Aqueles que adoram na carne, achando que estão adorando a Deus. Deixa eu colocar um entre aspas aqui. Acha que pode adorar a Deus na carne, dançando, fazendo balé, fazendo isso, fazendo aquilo, demonstrando sensualidade dentro da igreja. Há aqueles que também pensam estar adorando quando fazem de maneira emotiva. Estão pecando, estão errando, estão fornicando, estão masturbando, estão trocando de esposa, de mulher, ou mesmo a liderança está passando a mão na cabeça dessas pessoas com o intuito de manter o seu rebanho, de manter ali uma pomposidade para que as pessoas vejam. E no momento da adoração, esse ser humano, ele até é tomado de um sentimento, ele chora, mas ele não tem uma mudança de vida. Mas qual é o tipo de adoração que Deus espera? João capítulo 4, versículo 23 e 24. A Bíblia diz: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus espera uma adoração em espírito. E esses sacerdotes aqui, eles estão fazendo festa, Deus está aqui denunciando isso, mas eles estão entregando qualquer coisa no altar de Deus. A mesa do Senhor aqui em Malaquias, olha aqui, era desprezível para eles. Eles estão desprezando a mesa do Senhor. Eles estão oferecendo animais que eles mesmos, queridos, no contexto, não julgariam de serem dignos para o seu próprio governo. Os pagãos de sua época davam melhor para os deuses estranhos, para os deuses pagãos. Nós não estamos falando de um povo pagão. Nós não estamos falando de um povo que não conhece a verdade. Nós estamos falando de um povo que tem a Torá, que tem a lei de Deus, que interpreta a lei de Deus, mas estão se comportando de maneira vil, de maneira desprezível, de maneira arrogante, porque agora eles olham para Deus e dizem: em que temos profanado? Olha a ironia. Em que temos desprezado? Ou em que temos feito algo errado? E Deus vai dizer assim: quando vocês trazem qualquer coisa para o meu altar, quando vocês dizem a mesa do Senhor é desprezível. E Deus começa a denunciar: quando vocês dizem que não vale a pena temer ao Senhor, porque aqueles que são ímpios estão prosperando. Mas aí Deus vai dar a sentença, que Deus vai falar assim: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Deus está dizendo: vocês verão que eu sou justo, eu vou trazer juízo sobre vocês. Deus diz: eu já tenho vos amaldiçoado. É o que Deus está dizendo. Tem muita gente aí pensando que está adorando a Deus, que Deus está em conformidade com ele. Eu vou fazer só um paralelo para você entender, que se encaixa muito bem nesse contexto aqui.
Êxodo capítulo 33, quando Moisés está no cume do monte, falando com o Eterno, Josué está lá embaixo, e a Bíblia diz que pelo fato de Moisés tardar, o povo está fazendo festa diante do bezerro de ouro, que eles pegaram ali os seus pendentes e deram para que... Fizeram com que Arão agora viesse fazer o quê? O bezerro de ouro para eles, e foi feito. E a Bíblia vai dizer que havia barulho, eles estavam fazendo festa, estavam com roupas novas, estavam dançando, e Deus diz assim: desce, porque o teu povo está pecando, Moisés. O povo está pecando, o povo está ali fervendo. E quando eles desceram, falou assim: a guerra no Arraial. E Deus diz: não é guerra não, eles estão fazendo é festa. Tem muita gente achando que está por cima da carne seca, tem muita gente cultuando, dançando, pensando que está tudo bem, mas as coisas não estão bem não, porque percebam que naquele contexto Deus vai desprezar o povo, e Moisés disse: não nos faça sair daqui se a sua presença não for conosco. Deus se recusou a estar presente no meio do povo. Por quê? Porque o povo agora está desprezando a presença de Deus. Estão vendo os sinais de Deus, estão vendo as maravilhas de Deus, estão rejeitando a orientação de Deus e estão fazendo festa. Tem muita gente, como em Êxodo 33, como em Malaquias, que está oferecendo sacrifício a Deus de qualquer maneira. Culto para Deus já está estabelecido na Escritura. Não adianta querer inventar com lâmpadazinha, não adianta querer enfeitar com show pirotécnico, não adianta querer fazer medley de música do mundo, envolvendo melodias cristãs, que não vai funcionar. Deus não é um Deus que tolera essas coisas. Deus, ele é um Deus justo. A Bíblia diz em Hebreus que Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, versículo, eu não lembro bem o versículo, deve ser versículo 12 ou 14 também, eu não me lembro. Mas a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Está no capítulo 12 ali. Deus é um fogo consumidor. As pessoas estão brincando com Deus. A mesma epístola aos Hebreus diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Tem muito crente pensando que está cultuando a Deus e está cultuando a si mesmo. Está se enganando a si mesmo. Malaquias vai denunciar esse tipo de comportamento. Os sacerdotes estão ali pervertidos, corrompidos, e é o que nós estamos vendo hoje. Pessoas oferecendo culto de qualquer maneira para Deus, e aí dizem assim: ah, mas não tem mais milagre, Deus não faz mais milagre. Para batizar com o Espírito Santo é de maneira esporádica, quando alguém sobe no monte, ou quando se faz jejuns prolongados por parte de um adolescente, de um indivíduo em particular que está ali consagrando. Dificilmente nós vemos a liderança ali envolvida no ministério, né, participando desse momento. Por quê? Porque o sacerdote hoje está corrompido. Alabadarasuriabaui, Uracandarasuria, Alacandarabaui, Suriabá. Se eu sou pai, aonde é que está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Eles não tinham temor e não davam honra a Deus. Eles não temiam mais a Deus e não davam honra para Deus. É o que nós estamos vendo hoje. Pessoas que estão fazendo de qualquer maneira, louvando de qualquer maneira. Faz-me lembrar o Espírito Santo, a parábola das 10 virgens. Eu não quero entrar no mérito escatológico, mas eu posso fazer uma aplicação acerca do azeite, a presença do Espírito Santo. Tem muita gente que até prega com um pouco de azeite, até louva com um pouco de azeite, mas não tem reserva. Tem muita gente que não tem reserva. Louvam de qualquer maneira. Vem no culto por obrigação. Isso é culto, isso é o que é oferecer o sacrifício a Deus aleijado, defeituoso. Andam em pecados escondidos, fornicam, mentem, desobedecem às suas lideranças e esperam que vão chegar no culto e Deus vai honrá-los, que Deus vai abençoá-los. Deus está denunciando o sacerdócio em Malaquias. Eles estão seguindo o caminho de Coré, segundo Moody. Eles estão seguindo o caminho dos filhos de Arão. Sacrificavam, estavam ali no templo,
mas eram ímpios. Quantas pessoas eu conheço que estão em cima do altar, que levam a vida de qualquer maneira, que não se esforçam na hora de preparar um sermão, achando que o povo é obrigado a ouvir qualquer coisa. Na verdade, já se acostumaram a viver como pavão. Há uma gama de pessoas vivendo como pavão, porque hoje a mentalidade é, eu quero crescer, eu quero desenvolver. E quando fala de crescimento dentro da igreja, é dar uma credencial para o indivíduo, ou para a indivídua. É você dar um cargo para ele. Irmão, crescer espiritualmente é quando você dá frutos para o reino. É quando as pessoas conseguem olhar para você e discernir que em você há alguma coisa que elas possam aprender para melhorar a sua condição de vida moral, a sua condição de vida espiritual. É você poder produzir para o reino, mesmo que ninguém humanamente reconheça isso, e Deus venha se agradar de você. Você não precisa fazer para honra, porque se tem uma impressão hoje que Deus só honra quem está em destaque. Ah, o senhor fala isso porque o senhor tem uma igreja, o senhor fala isso porque o senhor está pregando em altar. Eu já ouvi muito isso. Ah, fulano vem pregar e enaltece o seu nome. Ah, eu não pedi para ninguém enaltecer o meu nome. Se de alguma forma essas pessoas têm um carinho, um respeito pela maneira como eu prego, é pela seriedade com que eu trato o evangelho. É porque quando eu subo no altar, eu não subo confiando na minha pessoa. Fazem quase 20 anos que eu prego, eu ainda tremo para pregar e temo ao Senhor. Quando eu subo no altar, eu ainda tenho a preocupação de preparar a minha vida. E quando eu não tenho tempo para isso, que eu vou firmado no que eu já sei, eu oro a Deus pedindo graça, porque eu não tive tempo de sentar para preparar um sermão que eu pudesse dar algo melhor ao povo, para ser de maneira mais elaborada, com mais tempo. Nós não podemos pensar que Deus está recebendo esse tipo de culto que nós estamos vendo hoje. Líderes omissos em suas funções. O que o sacerdote Malaquias está fazendo? Acabaram de ser libertos do cativeiro, voltaram para a sua terra, estão na sua pátria de origem e estão pecando, tolerando o pecado. Por exemplo, eles haviam se casado com mulheres estrangeiras, tá? Porque Malaquias é contemporâneo perto de Neemias, perto também de Esdras. É o mesmo período, aproximadamente. Se não percebam que talvez o livro que nós teríamos que ter por último aqui é Neemias, porque Neemias, a data é um pouco mais depois de Malaquias. E qual era o problema? O problema é que eles haviam casado com mulheres estrangeiras e a lei proibia. E agora eles estão se separando da mulher da sua velhice para casarem com mulheres mais novas. Virou moda hoje. Ah, mas se eu não receber, o outro recebe. Deixa o outro receber. O outro acha que está fazendo um serviço para Deus. Eu não sei que Deus, porque as escrituras estão aqui. As escrituras são de fácil compreensão. Quem tem o Espírito Santo de Deus entende. O problema é que nós estamos acumulando doutores. Não é errado ser doutor. A Bíblia deu doutores. O problema é que as pessoas não estão orando mais, não estão jejuando mais. As pessoas não têm mais temor de Deus e elas querem uma explicação espiritual humana. Lógica para tudo, e nem tudo nós temos uma explicação lógica. Não, mas a Bíblia tem que... Não, as coisas reveladas são para nós, Deuteronômio 29, e as coisas encobertas são para Deus. Eles estão insistindo em sua infidelidade conjugal. Olha o que a Bíblia diz, eles estão insistindo, e Deus falou assim: eu abomino o divórcio, eu repudio o divórcio, eu abomino. E eles não estavam nem aí. Eles estavam oferecendo o sacrifício a Deus. Ah, a nossa igreja está cheia. O culto foi uma bênção. O pregador veio, pregou, a igreja ficou alegre. Ó, se a igreja está saindo alegre, alguma coisa está errada. Porque eu peco o dia inteiro. Eu peco o dia inteiro. Eu peco mirando, às vezes eu me revolto com situações, às vezes o diabo lança seta na minha mente da qual eu não me agrado, não agrada a Deus, eu vou lá e repreendo. Porque quando eu chego no culto, eu sei que Deus, muitas vezes, a palavra de Deus em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 Timóteo 3,16, é divinamente inspirada, proveitosa para instruir, para ensinar, para redarguir, para consolar em justiça. Mas a palavra de Deus, ela nos confronta a mudar, a melhorar. Os líderes hoje não estão preocupados com isso. Eu tive ouvindo algumas pessoas esses dias, porque chega ao nosso ouvido, não diretamente, de maneira indireta, alguém diz assim: ah, pastor fulano, gosto do seu programa, amo o seu programa, quando o senhor vai lá e faz o programa, pessoas de outro ministério.
mas estão vendo as suas lideranças errarem. Eu não estou pedindo para que você saia da sua igreja, não estou pedindo para que você fique denunciando, esbravejando contra o seu pastor, eu não estou aqui jogando ninguém contra ninguém. Eu estou dizendo para você que você precisa tomar uma posição e ser um atalaia. Eu estou dizendo que você precisa se posicionar. O que nós estamos vivendo hoje é que nós não podemos confrontar, nós não podemos julgar. Quem disse que a Bíblia não dá o direito de julgar? Acha para mim um texto. Jesus falou, não julgueis para que não sejam julgados, porque a mesma maneira que medido será medido. Irmão, segundo a aparência. Mas a Bíblia diz, julgai segundo a reta justiça. Quando eu examino as Escrituras e comparo a vida do indivíduo, o comportamento do indivíduo dentro das Escrituras, eu posso denunciar esse comportamento. Que ignorância bíblica que é. Isso aí é coisa de pagão, isso é coisa de descrente, é coisa de desviado, é coisa de pessoas que não querem uma igreja, de desigrejado, como tem um aqui na cidade que dá um trabalho lascado, já até cortei do meu Facebook, porque as pessoas estão magoadas com lideranças corruptas e hoje não conseguem se restabelecer no evangelho, porque a igreja, ela é uma conspiração contra o Cristo, contra a verdadeira igreja espiritual, porque a igreja, ela é uma fundação para enriquecer líderes, e talvez até o seja, eu tenho que em parte concordar com essa medíocre mentalidade, porque há sacerdotes corruptos. Tem pessoas que não sabem nem aonde o dinheiro da igreja vai. Irmão, sou amigo de muitos amigos obreiros. Não se lê nem a ata no final do mês, não sabe nem aonde está gastando o dinheiro da igreja. Não sabe nem aonde o dinheiro da igreja está sendo investido. Eu não estou falando de membro não, porque membro não precisa saber dessas coisas, mas se quiser tem o direito também, pode chegar no tesoureiro, é regra, é lei, é estatuto. Todo mundo fica se escondendo, todo mundo fica bajulando, todo mundo quer estar bem com todo mundo, não tem que estar bem com ninguém. Elias estava sozinho dentro de uma caverna, Eliseu estava lá sozinho, quando a mulher de Jeroboão mandou visitar, está todo mundo. Profeta não foi levantado para ser amado por homens, idolatrado por homens, profeta foi levantado para agradar a Deus. Profeta andava de nádegas nu para dizer que o povo estava em pecado. Profeta casava com prostituta para demonstrar o desprezo do amor a Deus. Profeta comia esterco, a mulher morria como Ezequiel e não podia chorar porque Deus também estava sentindo as dores pelo povo. Ministros antigamente morriam decapitados, apedrejados, e hoje o que as lideranças querem? Conforto! Conforto! Mas o meu líder é uma bênção. É claro que ele é uma bênção. Ele não toca no seu pecado, ele não liga para a sua vida imoral, toma vergonha na sua cara. Ele não liga para a maneira que você anda, porque a preocupação dele não é a sua alma, não é a sua vida com Deus. Mas o pastor é duro. Jesus é duro. Jesus dizia para a mulher quando diz, cadê os teus acusadores, mulher? Foram embora, vai e não peques mais. Para a mulher também, no capítulo de número 4 de João, diz assim, olha, vai embora, não peca mais, você tem 5 maridos, o que você tem não é teu. Os intérpretes da Bíblia Sagrada, que são mais mansos, não, Jesus não estava humilhando ela, ele falou, você tem 5, pobrezinha, mas fala para uma mulher que ela teve 5 homens, o que ela tem não é dela, ela vai falar assim, você nem me conhece, rapaz. É a maneira como a gente olha, né? Eu só olho desse jeito. Deus está dizendo para ela assim, toma vergonha, filha. Não, pastor, ela foi casada, mas ela foi uma mulher fragilizada, ela se decepcionou com seus relacionamentos, por isso Jesus vem até ali. Tá bom, pode ser interpretado dessa maneira também, se você quer interpretar, mas a verdade é uma só. Jesus está dizendo para ela, toma uma posição e muda de vida. E muda de vida. Nós estamos zombando de Deus com as nossas festas, que mais parece baile, mais parece show, do que propriamente enaltecendo o nome de Deus. Aí não vê milagre, aí vem com essa conversinha, porque eu não estou dizendo, quem me conhece sabe, tem vídeos gravados aqui, já preguei em muitas igrejas que são comunidade de visão diferente da minha, respeito os meus amigos pastores ali, sabem disso, nunca levei doutrina na igreja deles, nem costumes, mas o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eu sei que avivamento não é movimento, não é grito, não é berro. Agora, já viu avivamento sem barulho? Já viu avivamento que ninguém chora? Já viu avivamento que ninguém se quebranta?
Já viu avivamento que ninguém muda? Porque hoje a pessoa ela perde a sensibilidade espiritual porque ela está vivendo mais para a carne do que para o espírito. E ela diz assim, não, você não pode falar que eu não sou avivado, que eu não sou avivada. Só porque eu não estou gritando, só porque eu não consigo ver um avivamento sem reação, meu filho. Eu não consigo ver um avivamento que não seja externado. Pega a história. Não vamos falar do pentecostalismo, não. Eu sou meio ignorante, tem hora, porque pentecostalismo é fuar mesmo, é poder, é gritaria mesmo, é refly. Vamos pegar a história de John Wesley, Jerônimo Savonarola, John Wycliffe. Esses homens oravam e o lugar tremia. Pessoas começaram a orar. Urabadarabadaracandarassúria, uricalamanchori bideribibá, racandaraia, suryababaue. Eu creio no avivamento, pastor, mas não ora mais. Eu creio no avivamento, mas ora 5 minutos. Quando chega na igreja parece que o joelho tem mola. Avivamento, meu irmão, a igreja orava 1 hora, 2 horas, o povo chegava cedo. O povo não está vivendo avivamento. O que nós vemos hoje são jargões, palavras técnicas. Levanta a tua mão, vira com o teu irmão. Eu estou sentindo Jesus aqui. Olha, já tem alguém recebendo lá no fundo. Pelo amor de Deus! É incrível! E esses têm uma agenda lotada. Porque o fulano não pode ser chamado, porque eu não vou com o jeito dele. Que não vá. Que não vá. Vá para onde você quiser. Que não vá. É por isso que a sua vida não muda, é por isso que a sua igreja não anda. Mas a minha igreja está cheia. Quem disse que igreja cheia é sinônimo de salvação? E quem disse também que igreja vazia, com poucos membros, é sinônimo de que todo mundo está agradando a Deus? Eu não sou ignorante não, irmão. Não podemos equiparar a igreja vazia ou a igreja lotada se Deus está ou não está dentro dela. Mas temos aí uma imagem daquilo que pode ser. Olha, agora viu. O povo estava dando qualquer coisa para Deus e achando que Deus iria receber. Achando que Deus ia aceitar. Nós estamos abrindo aos poucos um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Alguém diz assim, por que o senhor não permite isso? É pecado? Eu falei assim, não é questão de ser pecado, é questão de ser princípio. Aqueles que abriram mão de A, aí vem o de B e fala assim, mas o senhor abriu mão de A, por que eu não posso usar o de B? Aí vem o de B e fala assim, se o senhor abriu para A e B, por que o senhor não pode abrir o C? E aí a igreja está da maneira que está hoje. Não é questão de ser ou não ser pecado. A questão é que o ser humano em si, ele não tem controle. A questão é que nós estamos desenfreados. Quem nos coloca limite? O Espírito, que nos orienta, que nos guia, que nos convence, através do quê? Das Sagradas Escrituras. Eles estavam desprezando a Deus. Não estavam honrando a Deus. Não faziam nada de maneira coerente. Havia infidelidade conjugal, repudiavam suas esposas, o texto está dizendo, para casar-se com mulheres estrangeiras. Isso importava o que, irmão? O que eles traziam quando eles traziam? A depravação da família e do lar. Quando eles estão importando mulheres estrangeiras, eles estavam de que maneira fazendo? Eles estavam recebendo aos seus deuses, as suas crenças. Se não, tem base bíblica, pastor? Olha Salomão. Quando ele fazia aliança política com esses reis e ele adquiria uma nova esposa, uma concubina, ele estava aceitando a sua crença. Ele estava trazendo para Israel o culto pagão. E não era assim? Quando nós estamos quebrando o princípio, estamos deturpando o princípio. Mas Deus é amor. Eu não fui feliz no meu relacionamento. Você acha que o meu casamento é perfeito? Você acha que eu sou o homem perfeito? Eu sou uma pessoa difícil de viver comigo, irmão. Eu gosto de tudo certo. Eu fico reparando nos mínimos detalhes. Eu consigo achar defeito até em mim, de monte. E eu louvo a Deus por ser crítico. Sabe por quê? Porque isso me faz pensar que eu sou melhor do que ninguém. Porque tem gente que acha que eu tenho um senso crítico e eu me acho melhor. Pelo contrário. Eu vejo um monte de defeito. Eu falo, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que melhorar ali, eu tenho que ser mais crente, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que ser melhor. As pessoas estão acomodadas porque elas se conformaram achando que elas estão bem diante de Deus. Se Deus fizer uma avaliação da sua vida, como é que Ele vai te avaliar?
Como é que Deus avaliaria o seu comportamento hoje? Como é que você avalia hoje a sua liderança e os líderes no Brasil e no mundo? Pensando que há líderes hoje que são autores de diversos livros acadêmicos, doutores em teologia, PhDs, apoiando a homossexualidade, porque Jesus é amor. Olha, mas se Jesus é amor, por que tem gente que vai para o inferno? Se Deus é amor, por que Ele não vai salvar todo mundo? Se Deus é amor, por que Ele aborrece então o pecado? Ignorância. A misericórdia de Deus anda junto com a justiça de Deus, irmãos. E a justiça anda junto com a misericórdia. As pessoas estão brincando de ser crente. E nós não estamos vendo mais os sinais de Deus. Mas olha aqui. Deus está dizendo, e outra vez vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio. Deus vai falar para o sacerdote, ó sacerdotes, se não ouvirdes e não puserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei. Tem muito líder amaldiçoado, e é bíblico. Pastor, é a lei, na graça também tem. A graça, Deus começa matando Safira e Anania no início da igreja. A igreja primitiva tinha um monte de problema, discriminação social, tem que levantar os diáconos para haver agora a divisão do alimento de maneira correta. Havia Himeneu, Alexandre e Leto, que estavam andando no mesmo caminho, desviando, como Jambres e Jambres, tentaram resistir a Moisés no deserto. Paulo vai dizer desses líderes que amaram o presente século e se desviaram. Se não é Deus, é quem, irmão? Tem um cálice, tem um tempo. Deus tem limite. Deus não vai tolerar o resto da vida, não. Eu me sinto feliz quando Deus me repreende. Quando eu vejo profecia boa demais pro meu lado, eu fico com medo. Sabe por quê? Porque o diabo ele tem o intuito de massagear o ego. Deus, quando Ele exorta, Ele está te exortando por amor, dizendo, eu tenho salvação para você, eu quero o melhor para você. Irmã Rosângela está dizendo, hoje é difícil ver pregação sobre arrependimento, muitas pregações sobre prosperidade motivacionais. É verdade, Rosângela, mas uma verdade também é os pastores que são culpados, porque são eles quem convidam. Eles metem o pau nessas pessoas, mas são eles que pagam para eles virem nas nossas igrejas. Para quê? Para trazer movimento, porque o povo gosta e abre a mão para dar oferta. Olha, o irmão prega muito, pastor, trouxe aquele pregador, porque o pregador que fala a verdade, ele é radical. Eu lembro que uma das ovelhas que eu tenho, não vou dizer o nome, não vou dizer de onde que vem, uma certa feita o antigo pastor dessa pessoa disse para ela, as pessoas já vêm feridas para a igreja, você não tem que pregar uma mensagem dura, você tem que pregar uma mensagem de esperança, porque elas já sofrem no mundo. Eu vim para a igreja quando Jesus denunciou o meu pecado. Eu vim para a igreja quando eu entendi que eu era pecador. E não só que eu precisava de um Jesus milagreiro. Ontem eu estava vindo uma programação na rádio, que eu não tenho o hábito de ouvir essa rádio, mas eu estava ali trabalhando na construção em Mojimirim, e o meu filho na fé, evangelista Jonathan, colocou 1h30, 1 hora de programação, eu só via pessoas ligarem, e o cara dizia assim, você já fez a oferta da caridade? Qual o banco que a senhora fez a oferta da caridade? E só falando de bênção que havia recebido ou que estava para receber. Quando era para receber, mas faça a oferta da caridade para ajudar na cesta básica. Porque agora não fala mais de oferta, não fala mais de dízimo. Então você vai apelando, você vai criando ofertas, né? O Gideão missionário e isso, aquilo. Um exemplo, são exemplos. Eu não sou contra ofertar. Eu só estou dizendo que eles vão mudando o nome. Porque aí eles vão, porque você tem que ajudar com a cesta básica para ajudar a casa de recuperação e não sei o que. Mas se é cesta básica, manda a cesta básica. Então lá, né? Era a cesta básica. Aí a pessoa falava assim, manda a cesta básica, faz o voto da cesta básica, que Deus vai te honrar. Eu não vi ele pregar, eu vi eles lerem 2 textos, eles não pregaram naquele texto, eles não esmiuçaram o contexto, eles leem o versículo aleatoriamente, não faz nenhuma explanação naquele contexto, e só começa a falar, e aí ora, e aí dá umas orientação, e é só o valor do dinheiro que importa. E há uma gama de pessoas que ligam. E eu falei, o culpado não é a liderança, o
culpado é as pessoas que querem um Deus milagreiro, que eles acham que eles vão colocar a oferta lá e Deus vai abençoar. Deus abençoa? Abençoa. Eu sou prova disso. Se eu parar aqui agora para contar só os milagres que eu recebi essa semana, como alimento, como leite, como dinheiro que caiu na conta, essa semana eu estava chorando e eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não vejo expectativa em Mojimirim porque a nossa igreja não tem condições, eu não tenho condições de colocar aquela laje. O Senhor falou comigo, eu não tenho da onde tirar, eu não tenho grandes empresários que congregam comigo. Uma irmã humilde, simples, que vai pagar a casa dela, foi lá no banco e falou, pastor, vou mandar X pro senhor hoje. Falei, ô glória, comecei a chorar. Quando foi ontem a mesma coisa, uma outra pessoa falou a mesma coisa, pastor, eu vou dar uma oferta, não vou falar especificamente para que ninguém saiba, assim, uma oferta para ajudar lá. Falei, ô glória a Deus. Alguém lá da Europa ligou e falou, vou mandar, pastor, 10 sacos de cimento. Ô glória a Deus. Irmão, Deus ouve. Mas tem que andar no altar. Tem que ter vida com Deus. Tem que viver para Deus. Para concluir, Deus diz que vai amaldiçoá-los. Deus diz que não está satisfeito com as práticas que eles estão exercendo. Além de questionar a Deus, como nós vemos no capítulo 2, versículo 17, serem desleais à aliança de Deus, versículo 2 e 11, desobedecer a sua lei, profanar o altar, desprezar o nome dele, os sacerdotes corrompidos haviam falado contra o Senhor. Eles não só desprezam, como eles se sentem na liberdade de falar mal de Deus. Quantos líderes falam mal de Deus? Porque Deus falou comigo, porque Deus não sei o quê. Você está vivendo para Deus, querido? E ainda que Deus falasse e não cumprisse, ele continua sendo Deus. Mas pastor, Deus vela pela sua palavra. Ainda que vós sois infiéis, Deus permanece fiel, Deus ele cumpre. Mas eu estou dizendo hipoteticamente, ainda que Deus não cumprisse, ele é Deus. Tem pessoas que só servem a Deus pelo que ele tem para dar. Tem pessoas que só servem a Deus se a vida vai bem, se tem carro, se tem casa, se tem isso, se tem aquilo. Eu estava orando a Deus essa semana por uma coisa pessoal minha, concernente à casa onde eu moro. E eu dizia, Deus, eu quero assim, eu quero assim. Eu falei, quer saber, eu não vou tomar nenhuma iniciativa que eu me complique. Porque eu já me compliquei muitas vezes que eu tomei decisões precipitadas. Deus já estabeleceu na palavra. O silêncio de Deus é uma resposta, eu prego isso. Eu não vou fazer absolutamente nada. Eu comecei a ver Deus. Minha alma começou a se tranquilizar. Nosso problema é achar que a gente tem que inventar culto para Deus receber. Que a gente tem que inventar moda. Esses dias eu vi um companheiro de ministério fazendo coisas das quais um dia ele já foi contra, pregou contra. Pregando restituição para outras famílias, quando a família dele própria... Eu não sei, eu não vou ficar falando aqui. Eu não vou ficar falando. Eu fico pensando quanta hipocrisia nós estamos vivendo. O senhor não tem amor. Eu tenho amor sim. Eu acho que o pecador arrependido ele precisa ser auxiliado. Se o pastor caiu, ele precisa ser amado. Ele continua sendo pastor, ele continua sendo ovelha. Mas tem que haver o que? A disciplina. Para que haja temor. Se um irmão pecar, chama 2 testemunhas, fala com ele. Se ele não te ouviu, leva perante o ministério, leva perante a igreja, considera como gentil e publicano. A gente pula de textos como esse porque a gente só quer se isolar no amor, no amor, no amor. Capítulo 3, versículo 14. Andar de luto. O povo fingia entristecer-se. O povo fingia, os sacerdotes fingiam se entristecer-se por causa dos seus pecados e andava vestido de pano de saco, irmãos. Com o rosto escurecido por cinzas para dar a aparência de contrição, de tristeza. Quantos líderes, se fazem de piedosos. Fulano é humilde. Mas não olha na cara de ninguém, irmão. Eu já sei que o povo acha que eu não sou humilde. Eu não tenho preocupação de achar que eu não sou humilde. Humildade não está em roupa. Humildade não está em você ficar sorrindo para todo mundo. Você precisa sorrir, ser gentil e tal. Mas se uma pessoa não concorda com você por causa do seu jeito, não quer dizer que ela pode dizer que você não é humilde. Quem tem que saber quem é humilde é quem anda com você. Porque quem fala a verdade hoje não é humilde, viu? O humilde é aquele que tolera. O humilde é aquele que é compassivo com o pecado. Porque o humilde entende. Eu também entendo. Quem congrega comigo sabe que eu já tratei de pessoas com quedas.
E eu fui tolerante com a pessoa, mas não tolerante com o pecado. Eu falei, ó, você vai ficar em disciplina, nós vamos acompanhar você, isso vai ser bem para você, para que você venha refletir, para que você aprenda não com o erro, porque o erro não ensina nada para ninguém, o que ensina são as consequências. As consequências que você vai vivenciar agora, elas podem produzir pontos positivos na sua vida daqui para frente. Mas o que é que nós vemos? Esses dias mesmo, eu tive recebendo pessoas da igreja que andam fornicando. Você acha que os líderes estão preocupados? É porque eu sei, porque eu sou pastor. Porque eu tenho amigos pastores. Porque eu tenho amigos líderes. Você acha que eles estão preocupados? E eu falei, se fosse eu falei para a pessoa, se fosse eu estava disciplinado. Ah, mas todo mundo vai ficar sabendo. E por quê? Você acha que o pecado encoberto tem perdão? A Bíblia diz que o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Pecado encoberto não tem perdão. Como é que vai ter perdão de uma coisa que a pessoa não pediu perdão? Que a pessoa não se arrependeu? Porque o arrependimento é você se expor dizendo, eu estou arrependido. Você está verbalizando, você está se humilhando. Ai, Deus conhece o meu coração. O coração do homem é enganoso. O diabo está te enganando. Meu coração é enganoso. Ai, eu senti no meu coração. Ai, Deus falou com você? Então faça o que Deus está mandando, não o que o seu coração está mandando. A palavra de Deus é o nosso norte, é a nossa bússola. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A inerrante palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 15. Eles tentavam o Senhor, o texto está dizendo. Eram arrogantes, eram perversos. Aparentemente impunes, porque é o que está dizendo aqui o texto. Pode ver aqui, pode ler aí, eu li com você aí. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Eles reputavam por bem-aventurados, bem-sucedidos, na verdade, aqueles que eram arrogantes. É incrível isso, é incrível. Eles tentavam a Deus na prática do mal. Mas Deus convida o povo ao arrependimento. Deus quer fazer uma concessão com eles. O texto diz, arrependei-vos. Arrependei-vos. E Malaquias vai encerrar com uma palavra de encorajamento para o remanescente fiel. Capítulo 16, nós vamos caminhar para o final. Deus diz, tem um memorial. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Você pensa que eu não temo pelo que eu já falei? Já disse isso aqui. Se eu pudesse voltar atrás e reparar muitos erros, respeitar mais, pessoas mais maduras, eu faria isso. Não posso voltar. Só posso não fazer mais. Aprender com as consequências do erro que já cometi. Nós estamos vendo hoje líderes tolerando o pecado, passando a mão, comendo da lã da ovelha. E servos também que para ter um cargo ali, para parecer que nem pavão no altar. Olha, fulano agora é pastor, está dirigindo igreja. E daí, se você dirige uma igreja, o outro não é menor ou pior que você, porque ele não dirige igreja. Talvez ele é um bom obreiro, ele cuida bem da igreja, ele lava o chão da igreja. Cada um Deus chamou para uma função. E se cada um fizer a sua parte, todos serão recompensados. Nenhum será mais do que o outro porque fez uma função diferente do outro. Seremos recompensados em proporção maiores e menores à medida que desempenhamos o nosso papel. Não pelo papel em si, mas pelo empenho, pelo carinho, pelo amor, pela devoção. Porque hoje púlpito é status, né? Eu mesmo sou consagrado pastor. Eu não tenho preocupação com isso. Se alguém vai me ungir, não vai me ungir. Os amigos falam, vamos para a convenção, vamos para a convenção. O que me faz pastor não é a consagração, é a chamada de Deus. Tem um monte de pastor em cima de altar aí que não é nem pastor e está longe de ser evangelista. Está longe de ser até obreiro, porque não cuida de nada, não leciona, não ensina, não instrui, não visita, não faz nada. É um parasita. Tem um monte. Tem um monte de obreiro parasita. E não é só na igreja dos outros, não. Na nossa igreja também tem obreiros assim. Tem membros assim. Não é falar, nós não viemos aqui para pregar para a igreja dos outros, não. Nós não somos hipócritas para ficar jogando as coisas no ventilador, não, querendo dar indireta, não. Isso aqui é geral. A começar pela igreja onde eu sou pastor, que eu prego no altar, isso aqui. Reunião de obreiro é isso aqui que eles ouvem. Porque para você cobrar, você tem que ser o primeiro, você tem que fazer. Você tem que ser exemplo. E Deus diz ao memorial. Ao ouvir as advertências acerca do castigo de Deus e eles, irmãos. Os adoradores justos, sinceros, que amavam a servir a Deus de Israel, temeram,
ser aniquilados quando viria a ira de Deus. Aí Deus vai encorajá-los. Como é que Deus vai encorajá-los, pastor? Deus abençoe, querido. Como é que Deus vai encorajar esse povo agora? Como é que Deus dá um encorajamento para eles? Ao remanescente piedoso. Deus não se esquecia deles, porque eles temem ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus lembra do nome deles. Deus lembra do nome deles. Oh, aleluia! O memorial pode ser uma referência ao livro da vida, no qual os nomes dos filhos de Deus estão registrados. Isso é possibilidade, tá? E cabe ressaltar aqui uma crença naquela ocasião. Os persas, eles tinham o costume de registrar num livro todos os atos de uma pessoa que deveriam recompensar no futuro. A prova disso é o que Assuero ele vai fazer com Mardoqueu, né? Quando ele vai pegar ali as crônicas e ele vai ler e falar assim: o que se fará o homem que fez um bem ao rei? Então Deus não vai ficar por baixo, Deus não vai fazer por menos. Tudo na Bíblia tem um sentido. Então Deus falou assim: se os homens conseguem ter um livro que eles venham honrar os seus grandes guerreiros, os seus grandes heróis, Deus falou assim: eu tenho o meu também para honrar os meus servos, para honrar aqueles que me temam. Serão para mim, capítulo 3, versículo 17, particular tesouro. Tesouro pode ser joia. Oramanarassúria. Continue temendo a Deus. Continue fazendo a sua parte. Continue sendo exemplo. Pai, esposo, mãe, mulher, guerreiro, guerreira, servo, autêntico. Ah, mas fulano se corrompeu. Fulano agora casou de novo, está feliz. Deixa o fulano. Quem vai julgar ele é Deus. Ah, mas fulano está a igreja prosperando. Exploda, que cresça mais e mais. Eu não quero crescer de qualquer maneira. E também não quero ficar com a igreja vazia. Mas se tiver que crescer, vamos crescer com ordem e decência. Vamos crescer com ordem, com respeito, com observância às escrituras. Fazendo valer a palavra. Culto estabelecido. Ah, mas aqui a gente não pode dançar. Mas não vejo texto. Ah, mas Davi dançou. A cultura é totalmente diferente. Acha um israelita, um judeu até hoje que dança sensualmente. Você já viu as danças em Israel? Parece que os caras estão tomados tá chapado de vinho. Agora quer virar de ponta cabeça, de leg dentro da igreja, mostrando as... Ah, Deus o livre guarde, né? Aqueles rapazes, na maioria, tem homem, mas na maioria já é boiola, para dizer, né? Que a gente conheceu alguns, eu falava, esse cara aí é boiola. O outro, dito e feito, viu? E não dá nem para contar nos dedos aqui. É vergonhoso. Ah, o senhor é radical. Então tá bom, vou adorar a Deus do jeito que a Bíblia diz que tem que adorar. Jejuando, orando, respeitando, honrando, amando. Porque os hinos hoje, os louvores de hoje está mais antropocêntrico que nunca, é o homem no centro, né? O termo traduzido como para mim aqui é enfático no hebraico. O remanescente fiel pertencerá a Deus e será o seu tesouro especial. Serão poupados por Deus em meio ao castigo. Deus vai fazer distinção entre o justo e o ímpio. Os perversos ficará claro que o Senhor vai vingar deles. E os justos estarão com o Senhor eternamente. Fique com essa palavra no seu coração. Fique com essa palavra no seu coração. Deus não vai tolerar pecados. O que eu disse para vocês aí dessa liderança que falou isso, eu já ouvi inúmeras lideranças falarem. Eu já ouvi isso. Ah, você tem que pregar assim, você tem que pregar assado. Eu prego também sobre o amor de Deus. Eu falo também sobre a misericórdia de Deus. Eu falo sobre a graça de Deus. São contextos diferentes. O pregador não prega só uma mensagem. A Bíblia é diversa em temas. Tem mensagens para pregar o ano todo. Até mais. Se tivesse mais dias no ano, a Bíblia teria mensagem infinitamente. Só que tem pregador que é pregador de uma mensagem só. E é isso que nós estamos vendo hoje, como a irmã Rosângela muito bem salientou. E é verdade, é um fato.
O pregador tem medo de pregar o que Deus manda porque ele não vai abrir a agenda. Pastor, o senhor já pensou assim? Já pensei assim. O senhor já fez isso? Já fiz isso. O senhor já pecou concernente a isso? Já pequei concernente a isso. Porque a gente fica com aquela expectativa de que quer voltar. Hoje eu não tenho preocupação. Tá? Eu faço a minha parte, quem gostou, gostou, quem não gostou, não convido. Tem um monte de pastor aqui na cidade que eu prego. Tem outros que viraram as costas porque eu saí da igreja onde eu estava, né? Porque tem igrejas de estimação agora, né? Tem igreja de estimação. Eu fico pensando, se eu voltasse para a igreja onde eu estava, né? Se eu voltasse para lá, né? Se eu não fosse bênção, eu não diria que o lugar da onde eu saí seria meu. Inclusive, isso chegou esses dias na meu ouvido. Né? Falar pela boca da liderança. Tá bom? Eu não saí por causa de cargo, por causa de nada. Eu saí porque era o tempo de Deus, era a hora de Deus, eu decidi assim e assim eu estou. Então, faça a sua parte. Faça a sua parte. Queridos, eu quero ler aqui. A Raquel Marques oferece o hino Dia de Sol para toda a sua família ouvintes. Isolete Marques oferece o hino Maior Troféu para toda a sua família. O Gabriel Oliveira diz que a sua opinião... alguém teve coragem aqui. Graças a Deus, né? Opinião. Os pastores estão buscando crescimento financeiro, status, implantando coisas do mundo dentro das igrejas, dizendo... seu é o primeiro evangelho, mais fácil, pouca adoração e palavra, poucos ainda mantêm essa doutrina. Eu vou falar algo aqui que talvez vá ofender, mas estão deixando 20 minutos, 25 minutos de mensagem. Tem igrejas aí que eu não faço nem questão de ir, viu? Eu mando um obreiro, eu mando ovelha, porque se for para dar 25 minutos para mim pregar, irmão, só se o mundo estiver acabando mesmo, fala, ó, a justiça está lá fora, você termina aí para não ter problema comigo, porque... Irmão, não tem. As igrejas só cantam, tem hino, tem igreja que eu já fui aí que canta 20 hinos para depois dar para o pregador. Eu já agradeço e entrego o microfone. Pastor, mas o senhor não é ético, Deus fala em 1 hora, fala em 20 minutos. Deus fala em 20 minutos, com certeza. Agora eu pergunto para você, se você pode dar mais tempo para a palavra que instrui, que liberta, que ensina, eu não vou ficar dando peixe, irmão. Eu vou dar feijoada. Porque quem come peixe, que é o louvor, torna a ter fome rápido. Mas quem come feijoada dorme pesado. Porque tem igreja aí que você vai pregar hoje, é 25 minutos, é 20 minutos. Eu fui na igreja esses dias de um companheiro, eu falei assim, vai me dar 25 minutos para pregar? Rapaz, não dá não, não me chama mais não, não me chama mais não. Eu falo mesmo. Respeito regras e normas, se me der 20 eu passo 20, mas se eu não quiser pregar eu já agradeço e entrego o microfone. É uma vergonha que a gente está vendo hoje. E tem gente que não liga, né? Porque agora tem uns que você tem que dar 20, 30 mesmo. Porque se você der 1 hora, ele vai encher linguiça. Ele vai ficar falando besteira no seu altar. Aí você tem que dar mesmo, porque... Né? Thaís oferece o hino Labor dessa vida para todos os ouvintes. Pastor Daniel diz que nos dias de hoje... É lamentável, não se prega mais a genuína palavra, e se alguém prega, nunca mais é convidado. Muito bem colocado, pastor Daniel. Eu não sei qual pastor Daniel que é, mas de fato uma verdade, eu corroboro com a afirmativa do senhor aqui. Alguém prega uma palavra, não é convidado. Hoje não tem mais porta estreita, é porta larga. De fato. Mas por que é que os pastores vão fazer isso? Porque quem compõe o ministério ajuda na auxiliação dos pastores, sim ou não? Sim. Mas esses também estão corrompidos, porque eles querem cargos e eles fazem concessão com a liderança, né? Eles não denunciam a liderança com medo de sofrer retaliações. Eu vejo pessoas sofrendo em determinadas denominações porque elas querem funções ali dentro e elas fazem um trocadilho. Até de vez em quando sai uma verdade ou outra, mas logo é abafado o caso e fica por isso mesmo. E como eu disse, os membros, os obreiros hoje não sabem nem o que a igreja está gastando, onde está gastando. Se a sua igreja não é transparente nos gastos dela, eu vou dizer sim, saia dela. Saia dela. A igreja, ela precisa investir. A igreja precisa saber onde está sendo. Ah, mas a minha igreja tem um monte de igreja, e daí? Se ela tem mais igreja, ela tem mais dinheiro entrando. Então ela tem mais gasto também, mas aonde é que está indo? Tem que falar. Esse mês comprou tal coisa, gastou em tal coisa. A igreja precisa saber. O pastor está ganhando X por mês. Tem que saber, a igreja tem que saber. Os obreiros têm que saber. E tem igreja que não faz nem questão. Por quê? Porque vive de coisa errada. São líderes que estão longe de agradar a Deus.
Tá? Nossa igreja não é perfeita não, irmão. Tem um monte de problema, mas a gente está buscando fazer o melhor para Deus. A gente está buscando fazer o melhor para Deus. Então fica aí essas observações. Nós vamos ouvir os patrocinadores. Eu peço que você que está pela live nos acompanhe aí nos nossos patrocinadores, porque talvez alguns desses patrocinadores tenham algo do seu interesse, algo a qual você possa adquirir. E você ajudando esses nossos patrocinadores, comprando no seu comércio, você estará incentivando eles a nos ajudarem aqui. E nós estamos precisando de mais patrocinadores. E eu estou precisando de ajuda aqui na rádio, né, irmão? Vocês estão me ouvindo direto aqui, eu gosto muito do que eu faço. Já faz uns dias que nós não fazemos o Pitaco Teológico, mas é por conta do horário que eu estou aqui, né? Muitos irmãos estão trabalhando nesse horário, eu sou autônomo, então eu tenho mais facilidade de estar aqui quando eu estou trabalhando fora da cidade. Mas é complicado para outros irmãos estarem aqui nesse horário. A gente vai orar a Deus para que Deus nos dê um horário que eu possa trazer pessoas para a gente continuar trabalhando no Pitaco Teológico, que é muito bom, bastante interessante e tem ajudado muitas vidas. Então nós vamos de patrocinadores agora em nome de Jesus. Atenção, atenção! Quer economizar de verdade? Então aproveita as ofertas imbatíveis do Supermercado Ponassi. Ofertas para você sair com o carrinho cheio. Você não pode perder. Toda semana temos o Festival das Pizzas. Vários sabores, pizzas deliciosas e de qualidade. Assados sob a encomenda. Aos sábados e aos domingos. A pronta entrega. Várias opções para você saborear: pernil, frango, lombo, meu amigo Marcos, Deus abençoe, concluiu aquela campanha lá, foi uma bênção, Deus abençoe, Marcos. Elton Garcia, Deus abençoe, faça suas compras pelo telefone, anote aí, 19-987-32-1908 ou 19-3843. É isso aí, irmão, eu gostaria que você desse a sua opinião, como que vocês avaliam hoje o pastorado no Brasil, as lideranças brasileiras, como é que vocês avaliam o ministério, o pastor? Tem que analisar, irmão, tem que analisar os pastores, tem que aprender a ouvir críticas. Temos que aprender a melhorar a nossa condição. As nossas ovelhas têm que ter liberdade de falar para nós o que elas pensam de nós. Eu dou essa liberdade para as minhas ovelhas. Às vezes eu escuto coisas que eu falo assim, meu Deus, eu não imaginava isso. Boas e ruins, viu? E tem líder que tem medo. Um dia eu falei para uma determinada pessoa, um líder, falei assim, você já pensou em fazer uma avaliação da sua chamada? Ah, não preciso disso não. Falei, precisa sim. Você precisa saber o que o povo do Senhor fala do Senhor. Assim, né? Você saber, mas já sabe, não vai ser bobo. A gente precisa aprender, né? Lava Jato e Ismael, na rua Arnaldo Bicinelli, número 5, bairro Nosso Teto. Lavagem simples e completa. Moto e carro, polimento, cristalização, revitalização de farol, higienização interna a seco, leve e trás. Aceitamos cartões. voltamos aí com vocês na live. Dá sua opinião. Dá sua opinião aqui, dê sua opinião. Como que você vê o pastorado hoje no Brasil? É um pastorado ativo ou omisso? As lideranças hoje, elas estão se opondo àquilo que o mundo tem pregado contra os ideais da igreja, ou eles estão calados, estão omissos? Eu já tenho a minha opinião formada, já preguei sobre isso aqui, mas seria importante que você se expressasse. Não tenha medo de sofrer retaliação, irmão. O céu não é lugar para covarde. O céu não é lugar de covarde. Também nossa página no Facebook. Deus nos chamou para denunciar o pecado. Claro, temos que ser educados, temos que ter ética, mas quando diz respeito à verdade, irmão, nós temos que quebrar o protocolo. Panfletos, banners, Rosângela de novo, a verdade é que estamos acostumados com a maneira em que estamos servindo a Deus. Verdade. Nós nos acostumamos, né? Vira uma rotina, né? Vira uma rotina. Alguém mais aí nas redes sociais que queiram opinar?
sobre esse assunto, sobre esse tema pertinente. Os vídeos hoje estão como os dias de Malaquias, né? Dando qualquer coisa para Deus. Tolerantes, né, ao pecado, complacentes, na verdade, né, com o pecado, tolerando aí inúmeras situações de promiscuidade para se manterem ali no poder, para terem dinheiro ali. É triste, triste, muito triste, muito triste. Isso é algo absurdo. Outros sim, nem mudam de ministério porque estão presos à placa, né? Sabem que tem coisas erradas acontecendo. Ah, mas se eu mudar para outra igreja também vai ser do mesmo jeito. Você já tentou? Já tentou mudar? É isso aí, amado e querido ouvinte. Estamos aqui novamente através da Rádio Novo Cântico 87,9 FM. Estamos aqui com a Lu nos auxiliando aí na sonoplastia. E também ligou para cá nossa irmã missionária Andréa Godoy. Ela diz que deseja que nós, né, falando da nossa pessoa, que o Senhor nos conserve nessa graça e sabedoria. Deus abençoe, missionária Andréa. É um prazer ter você aqui conosco. E esse incentivo é bem-vindo, tá? E eu também oro para que Deus nos conserve assim, porque eu morro de medo de ir para o inferno. Eu temo a Deus, mas eu também tenho medo de ir para o inferno. Eu sou crente porque eu também tenho medo de ir para o inferno, tá? E eu espero fazer da melhor maneira possível para que eu não tenha que ir para lá. Tudo bem que eu sou salvo por graça, mas eu preciso viver como cristão, né? Eu preciso corresponder a essa graça. Essa graça não é de graça. Jesus fez por nós o que nós podíamos fazer, mas a graça não é de graça. Senão você poderia pecar, poderia mentir, poderia fazer tanta coisa. A graça, ela exige. A graça, ela é exigente. Ela exige que você ande dentro dos padrões que Deus estabeleceu através das Escrituras Sagradas. Como não mentir, não roubar, não fornicar, não se prostituir, não ser avarento, não ser idólatra e uma série de coisas. Isso aí são regras. Se é regra, se é princípio, tem que ser observado. Então, ela já não é de graça. Você precisa viver isso. Mas eu quero aqui, queridos, pedir a vocês que opinem acerca desse tema. E eu estava dizendo aqui que muitas pessoas sabem que onde estão nessas condições, mas por conta de terem o desejo de ocuparem uma cadeira um dia, dentro de denominações que possam proporcionar visibilidade, acabam por ser coniventes. Eu pergunto para você, se você está dentro, são perguntas que eu vou fazer agora e eu quero interagir com o público que está na live, os irmãos da rádio só poderão ouvir. Se a Bíblia diz que casamento, segundo casamento, nós estamos falando de situações, estamos falando de segundo e terceiro casamento em termos de promiscuidade, como a Bíblia condena, tá? Há casos e casos que a gente tem que averiguar, saber se houve traição, infidelidade conjugal. Mas vamos pensar dentro dessa polinização de tantas promiscuidades, se a Bíblia proíbe o segundo casamento e a sua igreja apoia, e você diz, mas eu não concordo, mas eu congrego, você não é conivente? Se a sua igreja, ela fere princípios doutrinários e bíblicos, e você sabe que isso está errado, mas você é obreiro aí, você está sendo beneficiado, você tem uma congregação que diz, não, aqui eu prego diferente, mas a sua liderança e o credo doutrinário da sua igreja rege tem segredo. Você não está sendo conivente? É aí que está. Porque, na verdade, as pessoas elas querem igreja hoje que agradem a elas e dizem assim, eu não sou igual a minha igreja, eu vou lá porque eu não tenho outra. Não tem outra porque você não quer em outra, você não procurou outra igreja, ou você não se adequou a outra igreja. Essa é a verdade. Aí você vai numa igreja onde pode tudo, contrariando a verdade do evangelho. Mas eu não penso assim. Você não é conivente? É o que eu estou perguntando. Porque os sacerdotes aqui estão sendo denunciados não só por sacrificarem o pior, porque eles zombam de Deus, eles são zombeteiros, eles julgam a Deus e eles apoiam e toleram a imoralidade. Pode fazer uma exegese aqui acurada, você vai se assustar. E olha que eu nem falei de dízimo e oferta nessas questões aqui. Aqui já é o Antigo Testamento, é para Israel especificamente, mas nem entrei nesse mérito ainda. Mas eu imagino agora, como que eu posso estar dentro de um lugar onde eu vejo as pessoas pregando uma coisa e vivendo outra? Eu ando por aí, eu vejo cada absurdo, eu vejo cada coisa horrível em algumas denominações, e eu sei que aquela igreja prega contrário àquilo, mas as pessoas não estão nem aí. Por quê? Porque a liderança não faz valer também a sua palavra. Porque não adianta eu falar que eu sou contra e eu não exigir. Não adianta eu falar, não, mas isso aqui não pode, mas eu tolero.
Então não adianta nada. Então nós temos que passar a assumir uma posição mais radical e nos opor a essas coisas contrárias às Sagradas Escrituras. Porque se eu estou dentro de uma denominação que ela é contra a verdade do Evangelho, eu estou coadunando com aquilo. Eu não estou falando nem de usos e costumes. Eu estou falando de pecado mesmo. Eu estou falando como muitas coisas aí que nós estamos vendo hoje. Ó, por exemplo, há igrejas aí que o líder pode casar de novo, pastor presidente, mas o membro não pode, está no estatuto. E aí? Estão lotadas. E são poder. São mega milionários. Por que eu vou sair de uma igreja que é grande, que tem no Brasil e fora do Brasil, que eu posso pregar para todo lado? Deus não pode fazer de você um pregador só porque você precisa da sua igreja para ser pregador? Para viajar fora do país? Deus não tem os seus meios, os seus métodos? A verdade é que é muita concessão. Eu vejo muitas pessoas doentes que nos procuram. Mas a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo, a minha igreja é aquilo outro. Eu falo, por que você está lá? E eu não aceito a pessoa ficar falando mal da igreja onde está e está lá. Se você não concorda, você sai fora. Porque às vezes o problema está na pessoa também. O problema não é nem a liderança. A pessoa vê problema em tudo e aí quer que Deus opere. Aí quer que Deus opere, quer que Deus faça. Entendeu? A Dynamis é uma igreja séria, mano. É uma igreja que veio para ficar. Tá? Não estou aqui me vangloriando de nada. Eu digo, se Deus deixar ela hoje, ela quebra. Porque nós não temos dinheiro em caixa. Eu não fico guardando dinheiro em caixa. Não sou contra quem o faz. Eu não tenho para guardar, por isso talvez não guarde. Nós vivemos por fé, mas é uma igreja comprometida com a verdade, uma igreja séria, de comprometimento com a verdade. E isso em geral, para minhas filhas. Quer andar na igreja que eu congrego? Tem que andar. Mas se a sua filha for para outra igreja, vá com Deus. Já falei para ela, já falei até para minha esposa. Se você entender que a visão da igreja, você não consegue se adequar, pode ir para outra igreja. Mas isso é antibíblico. Eu estou falando o meu posicionamento teológico. Não tem concessão com o Evangelho. O Evangelho é o que é, já está estabelecido, Deus já estabeleceu, não tem concessão. A Bíblia tem que ser observada da maneira que ela é. Não tem esse negócio, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. As pessoas não querem igreja séria. O que vai crescer agora, creio, não sei se é uma profecia, porque Deus não está falando comigo, e também não vou dizer, eu estou profetizando. Creiam, mas isso é um fato verídico, bíblico. As igrejas que vão crescer hoje são as igrejas coaches. As igrejas que vão crescer hoje são comunidades. As igrejas que vão crescer hoje são igrejas que vão fazer concessão com o mundo, em que vão imitar o mundo, em que vão tolerar o mundo. Essas são as igrejas que vão crescer. Igrejas como as mais tradicionais, elas vão conseguir se manter pela graça de Deus, a trancos e barrancos. Eu não vou dizer fechar, porque Deus é o soberano, Senhor da igreja. E Ele coloca a mão dele. Se a igreja andar ao lado dele, Ele sustenta. Com um membro, se Ele quiser. Sem nenhum membro, melhor dizendo, Ele sustenta aquela igreja. Mas as igrejas nossas, elas tendem a não ser numerosas mais. As igrejas que estão emergentes são as igrejas neopentecostais. São as igrejas que estão fazendo concessão com o mundo. São as igrejas que estão oferecendo benefícios mundanos ao mundo, né? Oferecendo carro, casa, prosperidade. Pastor, mas isso é bíblico? Eu creio que é bíblico. Eu vim para a igreja, só tinha uma calça. Hoje eu tenho um carro, tenho uma casa, tenho uma família, tenho um ministério, vivo muito bem, me visto muito bem, por sinal. Creio na prosperidade. Não essa prosperidade diabólica, que o reino é na terra. Deus não tem reino na terra. Deus tem reino no céu. Deus não vai te dar Ferrari enquanto tem pessoas morrendo na África. Mas Deus dá. Deus dá. Se você estudar, se esforçar. Agora eu pergunto, você tendo uma mente cristã, você vai precisar andar de Ferrari para mostrar para os outros que Deus está te honrando, enquanto você poderia ter um carro confortável, luxuoso e ajudar outras pessoas? Já deixou de ser crente. Já deixou de viver o Evangelho. Mas então não posso usar o melhor dessa terra? Pode. Desde que você saiba compartilhar as suas bênçãos. Hoje nós temos pessoas que não conseguem nem colocar o outro dentro do seu carro. Hoje nós temos pessoas abusando também da bondade de quem tem, não ajuda com nada.
né? Pessoas extremamente folgado, que vêm para o evangelho, né, para usufruir só das coisas dos outros. A gente tem que ter coerência, irmãos. A gente tem que ter maturidade. Então fica aqui. Meu convite. Hoje nós começamos uma campanha revestindo-se da armadura de Deus na nossa igreja sede. O cooperador Jean vai estar ali na direção desse trabalho. Nosso irmão presbítero Pedro vai estar pregando hoje nesta poderosa campanha. Ali na sede, Rua Ari Wilson Cremasco, número 635, bairro Jardim Soares, na Rua da Rodoviária. Para você não errar, você que é de Itapira, sabe onde é a rodoviária, desce beirando o rio, olhando à esquerda, se você vier da rodoviária para cá. Se você vier sentido Escagro, aqui o nosso teto, você vai olhando para a sua direita e você vai ver a Assembleia de Deus Ministério Dinamis ali. Deus tem feito maravilhas no nosso meio e nós estamos alegres com tudo que Deus vem fazendo. Amanhã nós temos trabalho nos nossos pontos de pregação, ali no Estorlup, na Rua Marcelo Avancini, na Rua da Construjá. Nosso irmão Diácono Edmilson estará ali para lhe recepcionar. E também na Rua Argentina, na casa do nosso irmão cooperador Jean também, você será muito bem-vindo ali, tá bom? Esses são os nossos avisos. Que Deus abençoe a todos vocês aí, de uma forma especial, de uma forma linda, tá bom? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Deus abençoe o Gabriel Oliveira, eu não sei quem é, mas aqui Deus abençoe a sua participação, Deus abençoe aos internautas, Deus abençoe o pastor Daniel, tá? Não sei quem é, mas concordo aí também com a ideia aí. Deus abençoe o pastor Daniel. Não sei se é o meu amigo presbítero Daniel, né? Mas enfim. Que Deus abençoe a todos. Andréa Godoy, Deus abençoe aí também a Raquel, a Isolete, a Dani. Que Deus abençoe a Thaís, tá bom? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. E eu vou ouvir um último louvor aí, tá? Daqui a pouquinho. Vou orar por vocês agora e depois da oração nós vamos oferecer esse próximo louvor para todos os amados ouvintes. Labor desta vida, né? Foi a Thaís que pediu aí labor dessa vida. Nós vamos estar ouvindo depois aí no término do programa. Vamos orar? Você que quer a oração por você e pela sua família, vamos orar. Momentos de oração aqui na Rádio Novo Cântico. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra fora pregada e nós não temos por objetivo e meta ofender, Senhor. Mas nós esperamos que através das Sagradas Escrituras, que edifica, que consolida, que lapida, que molda, Senhor, meu Deus, possamos ter conseguido de alguma forma construir algo de valor, algo concreto na vida desse nosso irmão, dessa nossa irmã. Oramos para que o Senhor levante o remanescente fiel e que esses líderes que são esse remanescente fiel, como havia no período de um sacerdote corrompido de Malaquias, possam, meu Pai, aparecer como luzeiros, brilhando, destacando, meu Pai, para a glória do seu nome, pregando contra a ideologia de gênero, contra a imoralidade, contra o pecado, contra os abusos que nós estamos sofrendo hoje, tanto pela imposição da lei do nosso país, que está tentando ser corrompida por pessoas corrompidas, Senhor, como também por aqueles que estão dentro da própria igreja, dentro do próprio ministério, também tendo aí uma visão progressista, que vem danificando a igreja de uma forma terrível. Estamos chegando nos últimos dias, Pai, e por certo o Senhor está às portas. Estamos vendo pessoas pecando e utilizando do microfone, usando droga, prostituindo, jovens, adolescentes, que na maioria são compulsivos e estão aí com seus hormônios à flor da pele, fazendo coisas ilícitas. Pai, que o Senhor venha visitá-los, mudando o seu conceito, santificando os seus corpos, visite os doentes, visite, meu Pai, aqueles que foram acometidos de Covid e estão com outras doenças também. O Senhor pode curar, o Senhor ainda cura. Eu profetizo a cura em nome de Jesus. Oro pela minha tia Angelina, oro, Senhor, pela minha família, da parte do meu pai, da parte da minha avó, pela minha família ali em Mojimirim, a minha parentela, oro pela minha casa, oro para que o Senhor nos conceda a oportunidade de poder cultuar ao Senhor com todo o amor, meu Deus e meu Pai, que é produzido pelo Teu Espírito Santo. Oro para que tenhamos uma ótima tarde, oro pela Lu, pela sua família, oro pela família Dinamis, oro pelos nossos pontos de pregação, oro pela vida daqueles que tiveram a humildade de enviar e plantar uma semente na nossa humilde denominação ali em Mojimirim, que o Senhor venha abençoar e prosperar, Senhor, abundantemente. Sei que eles não fizeram com interesses próprios e eu fico feliz por isso, que nem queriam e nem querem que eu fale os seus nomes, e isso é o reino.
São pessoas que não estão preocupadas se vão prosperar mais ou não. Eles só querem ter o prazer de serem, meu Pai, gratos. Como eu ouvi um deles dizer, não precisa Deus me prosperar. Eu só quero ser grato a Deus e de maneira generosa tenho feito isso. Eu sou grato ao Senhor por todos os amados e queridos ouvintes. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu despeço aqui com o meu abraço. Nós vamos ficar então com o louvor aí, Labor dessa Vida. Que Deus abençoe a todos. Que todos tenham um ótimo início de final de semana aí. E se Deus quiser permitindo, estaremos aqui semana que vem. Que Deus abençoe. Fui! Queridos, Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. E se você achar que é relevante compartilhar essa live, se alguém vai ser edificado, amém? Deus abençoe. Um abraço.